Gente, muito boa noite para quem que está nos assistindo agora. Bom dia, boa tarde, quem assistir essa live nos milhares de anos que vai ficar no ar aí no YouTube. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de armação marrom e veste uma camisa azul jeans claro sobre uma blusa branca. Afonso está sentado em frente a uma grande estante, com diversos livros e artigos de decoração. A convidada é a professora e escritora Gisele Beigelman. Ela é uma mulher branca de cabelos loiros e curtos. Ela usa um óculos retangular de aro preto e veste uma blusa preta, usando também um colar de contas preto. Também, quem tiver no Instagram e no Facebook, é replicado automaticamente. Então, muito boa noite. Hoje a gente tem a alegria, estou até um pouco ansioso, porque é tanta pergunta que eu quero fazer, de receber essa moça que eu admiro tanto, que eu acompanho há tanto tempo, que eu leio há tanto tempo, e só tive a felicidade de trazê-la Sempre um Papo uma vez. Eu espero que esta seja a segunda de um monte daqui para frente, porque esse assunto é um assunto que te interessa profundamente. Muito boa noite, Gisele Beigelman. Muitíssimo boa noite a você, Afonso Borges, e aí a toda essa multidão que te acompanha aí há tantos anos, entre eles eu. É uma felicidade encontrar aí com você. Muito obrigado, Gisele. Felicidade é minha, porque eu fico brincando assim, o seu livro, além de eu ter passado a noite, tomado café da manhã com ele, como eu postei, falando nisso, importante, estamos aqui reunidos ao redor deste vidro para divulgar o mais recente trabalho da Gisele, Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência da Dadosfera. Tá aqui, ó. Olha a capa linda. Afonso segura nas mãos o livro de Gisele Beigelman. Da Ubu Editora. Em primeiro lugar, é sobre esse assunto que a gente vai falar. E eu digo o seguinte, é complicado, o título é complicado, o assunto tem lá sua profundidade, não só no campo da conceitual, que mistura semiótica com eletrônica, programação e a própria pandemia. Eu fiz até uma relação, eletrônica, cyberespaço, inteligência virtual e eu não sei ler. O cara escreve e não consegue ler o que escreveu. É uma tragédia, Gisele, é uma tragédia. Mas o importante é o seguinte, se você não está entendendo... E arte, né, Afonso? E arte. E arte. Claro, e arte. O importante é o seguinte, se vocês não estão pensando que não vão entender, estão enganados. É simples. Você está no WhatsApp. Aí você lê um comentário e decide postar como resposta um sticker. O assunto é esse. Porque a decisão que você tomará ao postar o sticker tem tudo a ver com esse livro. Gisele, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu queria pedir que você fizesse uma breve apresentação antes da saravada de perguntas que eu tenho a te enviar, além, é claro, das pessoas que estão nos assistindo aqui na live que também vão fazer muitas perguntas. Boa noite. Bom, espero conseguir aí responder, não vamos fazer pergunta muito difícil. Esse livro, ele foi escrito ao longo da pandemia, nesse último ano e meio, mas é um pouco traiçoeiro eu dizer ele foi escrito em um ano e meio, porque ele não foi. Ele foi sistematizado, na realidade, na pandemia, porque ele reúne aí reflexões sobre as políticas da imagem que estão presentes aí em vários projetos artísticos que eu venho desenvolvendo desde o começo dos anos 2000. Muito embora o livro não analise os meus projetos, ou seja, eu não analiso os meus projetos e nem cito nesse livro, é em torno dessas obras que as principais discussões que são feitas
em políticas da imagem, vigilância e resistência na dadosfera, gravitam. Eu acredito que a arte é uma forma de pensar o mundo e um exercício de tensionamento do real. Então, não é por acaso que os ensaios escritos são, para esta edição, que acaba de sair pela Ubu Editora, são feitos em diálogo com obras de vários outros artistas e pensadores, do Eisenstein ao Antonioni, da Rejane Cantoni ao Lucas Bamposi, Harun Farok, Adam Harvey, Trevor Paglen, Milena Shafir, uma miríade aí de incontáveis criadores brilhantes que são referências aí para se pensar essa questão. O livro reúne 6 ensaios com temas muito específicos, mas que de alguma forma se transversalizam e que dividem um pressuposto comum, que as imagens se tornaram os elementos principais de mediação do cotidiano, ocupando o centro da comunicação, a infraestrutura, passando aí pelas biotecnologias, os sistemas de leitura da fisiologia dos corpos, os afetos. Então, assim, resumindo, quando eu falo em políticas de imagem no livro, eu não estou falando apenas das associações entre política e imagem, mas sim que as imagens são, para além do lugar de transmissão de ideias, de linguagens e afetos, o próprio campo das tensões políticas da nossa atualidade. Esse é um resumo muito pessoal meu do livro como um todo. Ao longo da conversa, nós podemos ir detalhando cada um desses blocos, né? Desses ensaios que compõem o livro. Maravilhoso, maravilhoso. Bem, vamos lá. Olha, a primeira palavra que eu queria julgar na nossa conversa é uma palavra que eu li no seu livro durante vários momentos e que me agradou do ponto de vista do entendimento. É a transversalidade. Porque a gente está acostumado, aqui o povo da arte, na multidisciplinaridade. Por sinal, é uma coisa até bastante batida no campo da arte. Mas a transversalidade explica um bocado o seu livro. Eu queria te fazer essa primeira pergunta. Que transversalidade? Eu acho que é uma transversalidade, tanto no sentido literal de algo que atravessa o nosso mundo, o nosso cotidiano, mas que atravessa também os nossos corpos, a nossa subjetividade, e que é mobilizada ao mesmo tempo que mobiliza saberes que até o começo dos anos 2000 eram tomados como campos em si, e daí a ideia do multidisciplinar, e que hoje são colocados um em relação aos outros. Não tem como nós falarmos, eu vou voltar ao seu exemplo do sticker, não tem como nós falarmos numa operação tão corriqueira como essa, de responder uma mensagem com um sticker, e não colocar no quadro uma outra sociologia, uma outra forma de criação anônima e diferida, que fica no limite, muitas vezes, entre a arte, a comunicação e o entretenimento, as rotinas algorítmicas que vão fazer com que nós sejamos propensos a escolher determinados stickers em detrimento de outros, como as coisas chegam em nós
e como as coisas saem de nós hoje em dia, pressupõe essa experiência transversal de ponta a ponta. E eu concordo muito com você quando antes nós conversávamos aqui no backstage, antes de entrar ao vivo, que isso coloca em questão todo um repertório assentado da própria noção da imagem. Hoje nós lidamos com imagens invisíveis, com imagens feitas por máquinas para serem lidas por outras máquinas, por imagens que nos rastreiam e, portanto, veem através daquilo que nós olhamos. É toda uma nova condição, é impossível de negar. Nossa, lá vai um monte de coisa. Principalmente porque o sticker, aí já estou fazendo uma digressão em cima da leitura do seu livro, ele indica comportamentos da ordem da própria convivência. O sticker é preconceituoso ou não, o sticker critica ou não, o sticker vira um meme que pode reverter a interpretação de determinado assunto que está, digamos, no âmbito político. Você não acha? Eu concordo plenamente, e especialmente com esse nogórdio que já vem acompanhando a história do humor há algum tempo, mas que na internet é central, pela centralidade daquilo que eu chamo no livro de memeflix, né? Dessa experiência memética, dessa perda de fronteira do meme e do sticker com relação às convenções minimamente respeitáveis aí da órbita dos direitos humanos, que não é uma questão só de falar de politicamente correto. Tem memes e stickers que eles ultrapassam mesmo a linha, né, da divisória entre o que... Isso não quer dizer liberdade de expressão, aliás, isso é uma discussão super atual, né? Falar qualquer coisa, pensar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, expor qualquer coisa, não é uma questão de liberdade de expressão. É uma questão de se discutir que a liberdade de expressão ela termina onde os limites, onde os direitos humanos já há muito tempo estabeleceram um limite. Então, racismo, tortura, isso não está liberado. Não está liberado. Isso não é liberdade. Então, esse nicho é uma bolha aí a ser perfurada e questionada. Olha, eu vou fazer uma outra coisa que me ocorreu após a leitura do seu livro. Eu comecei a ler, eu li a capa do seu livro, trecho agora, e me ocorreu a seguinte coisa. O título do seu livro é Política da Imagem, Vigilância e Resistência. Duas palavras absolutamente associadas à questão da segurança, né? Segurança de rede, segurança até do ponto de vista convencional. Por que você escolheu essas duas palavras? Porque a vigilância é o horizonte da contemporaneidade algorítmica. Nós estamos aqui conversando no Zoom, sendo transmitidos pelo YouTube e gerando uma quantidade monstro de metadados sobre nós que servirá para a nossa profilagem, essa maneira de se criar perfis do ponto de vista maquínico, que não são perfis individuais. As pessoas têm que pouco se deslocar dessa órbita da paranoia do século XX para a nova paranoia do século XXI, que é esses clusters que são formados. Esse espectro dessa vigilância, ele é inerente à sociedade em rede, uma vez que nós
no momento em que nós compartilhamos, em que nós estamos em rede, nós estamos franqueando dados sobre nós mesmos. A opacidade desse sistema corporativo em que nós estamos nos suprime a possibilidade de saber quais são os dados que estão sendo coletados, por quem, o que pode ser feito com eles, e é essa parte da questão que ninguém abre, e para onde eles estão indo. Eles podem ser usados para propaganda, para consumo, para política, e nós temos vários exemplos que corroboram essa hipótese. É tão onipresente a vigilância no nosso cotidiano, eu não estou falando só de câmera de reconhecimento facial, biometria, escaneamento na porta de lojas, que a gente não vai chegar aí. Falando na nossa experiência social. Ela é tão onipresente que a vigilância se tornou uma linguagem, né? É por isso que no livro eu discuto as estéticas da vigilância, né? Que contaminam o entretenimento, deixando de ser o tema para se converter na própria estética das coisas. Basta a gente pensar em séries super populares como Faúda, Person of Interest, onde todas essas linguagens estão ali como parte da construção imagética. A resistência é justamente a capacidade crítica de evidenciar os mecanismos opacos desse processo, ou tornando visíveis os meandros pelos quais essa invisibilidade é criada, ou as suas ações. Os artistas que eu convoco aí no livro, como Adam Harvey, como o Trevor Paglen, como o Lucas Mamposi, como Harun Farokh, são artistas que estão no corpo a corpo com essas questões há algumas décadas e iluminando aí caminhos, abrindo trilhas para que nós possamos ocupar essa dadosfera de outras formas. Bem, pergunta básica, mais para a gente desenvolver a ideia, porque sabe o que é, Gisele? Eu fico evitando, isso é o meu trabalho de vida inteira, dar opinião e fazer pergunta. A pior coisa do mundo é o repórter que dá opinião e depois pergunta. Fazer só a pergunta. Por que toda imagem é política? Porque a imagem, ela não é uma entidade à parte da nossa vida. A imagem hoje, ela como eu dizia anteriormente, ela ocupa todas as nossas formas de estar no mundo, da comunicação aos afetos, passando pela vigilância, e se torna o lugar onde as disputas políticas ocorrem. Eu dou alguns exemplos no livro e comento alguns casos em que se nota uma guerra de imagens, não no sentido de uma imagem feita e uma outra imagem que vem desdizer aquela, mas uma imagem que é a própria narrativa sendo construída. Quando, por exemplo, nós tivemos um dos momentos que eu considero assim mais importantes da nossa história política contemporânea, que foi a greve dos secundaristas, que começou nas escolas públicas de São Paulo e tomou o país, né? Onde os estudantes ocuparam as escolas, criando uma situação onde você vê assim, como se pode ter governos que sejam contra
estudantes ocuparem as suas próprias escolas. O estopim foi o caso da corrupção na compra de merendas em São Paulo, e os estudantes não só ocuparam as escolas, como ocuparam a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E não como a nossa geração, que teria ido para lá com faixas e palavras de ordem, de abaixo a corrupção, para fazer um desfile de moda, de corpos que saem da retórica normativa, que não se encaixam nesses modelos pré-estabelecidos. E para transmitir, para construir as imagens dessa ocupação. É nesse momento que nós vemos que a imagem, ela não é mais uma ilustração, ela não é mais um adendo, um suplemento, ela é a ação política em si. Quando em 2013 as pessoas nas passeatas aqui em São Paulo ocuparam a ponte Otávio Frias Filho, que é um roteiro totalmente fora do mapa dos protestos, ocuparam ali por quê? Porque aquilo é o cenário que aparece atrás da transmissão do Jornal da Globo, do Jornal Nacional, entraram no quadro infiltradamente. Então, isso não é espontâneo. Isso já é uma política que acontece dentro das imagens. Então, nesse sentido, é inevitável nós pensarmos que a imagem hoje é um dos campos referenciais da política. Por outro lado, ela é de tal forma instrumentalizada pelas grandes corporações que dominam as redes e pelos poderes políticos, que é inegável que de uma selfie que você faz a uma ação contundente, como esse desfile, a Lesp Fashion Week, como foi o desfile dos estudantes, isso converte a imagem na instância política por excelência do nosso tempo. Maravilha, maravilha. Existe, então, posso dizer a grosso modo, uma superexposição da imagem em todos os campos. Essa organização da superexposição é que, é claro, objeto do seu estudo, né? Essa decupar, essa forma de organização. Minha pergunta é de outro mundo. Quais são os efeitos que você calcula, imagina, no cérebro das pessoas? Que falhou, quais os efeitos que eu calculo, hein? Quais são os efeitos e as consequências que você imagina no cérebro das pessoas dessa superexposição? Olha, eu não sou nenhuma especialista nessa área, eu poderia comentar quais os efeitos que isso pode impactar na vida social das pessoas. Eu acho que tem algumas questões aí para serem discutidas e elas são algumas contraditórias entre si. Há uma pressão pela superexposição do sujeito nas redes, né? Infelizmente, aquela frase do Eric Schmidt, de muitos anos atrás, que é um dos criadores do Google, quem não estiver no Google não existirá, ela se tornou muito mais contundente, muito mais perversa. Então, há uma disputa pela ocupação das redes, o que leva a um mecanismo aí de contumaz a autoexposição, que é fomentado pelos próprios algoritmos, agora o Instagram, com essa história de que o importante são os vídeos feitos pelas pessoas. Tudo isso pressiona muito e leva a um burnout, né? Já está sendo estudado, né, essa ideia de que nós vivemos a sociedade do cansaço. Isso é absolutamente esgotante. Por outro lado,
esses espaços em rede, eles permitem uma ocupação da tela e da imagem por uma diversidade social que não tem precedentes na história. E isso traz uma série de novos vocabulários e uma outra cultura visual que sai completamente do circuito do cânone das escolas de cinema, das escolas de arte, e que passam a nos colocar e modelizar outras estéticas. Isso é uma coisa muito interessante. O terceiro aspecto que eu destacaria, né, de quais são como isso impacta a subjetividade, é algo que tem me interessado muito, que eu discuto no livro, que é uma possível era da eugenia maquínica do olhar. Ah, não. Você inventou essa palavra, não vem não. Eugenia maquínica do olhar é invenção. Explica direito. Não, senhora. Pode parar, hein? Explica direito. Eugenia máquina, que eu já estava com uma pergunta parecida, agora fiquei doido com essa. Eugenia máquina. É o terceiro aspecto desse impacto. Tá. Eugenia, como nós sabemos, é uma teoria científica que nasce aí no século XIX, ainda com o Sir Galton, que cunha, inclusive, esse nome e que busca a purificação das raças. Foi um dos pilares do nazismo, a eugenia, e contaminou a história da genética nos seus primórdios de modo muito profundo. Eu digo que nós podemos estar eventualmente entrando em uma era de uma eugenia maquínica, porque nós estamos de tal forma controlados pelos algoritmos naquilo que nós vemos, podemos ver, e aquilo que nós ignoramos, cercados nas nossas bolhas, e numa dinâmica que tende a se acirrar conforme a inteligência artificial passa a controlar a infraestrutura urbana como um todo. Um exemplo são as câmeras de reconhecimento facial e os inúmeros problemas que elas têm na identificação de pessoas negras, né, criando aí um racismo algorítmico. Não, para, Gisele, para só um pouquinho, esse negócio me interessa muito. Fala um pouquinho desse assunto só. Explica o que a câmera, como o reconhecimento facial provoca até um racismo. Então eu vou só fechar aqui para deixar claro. Okay. Bom, as coisas estão um pouco articuladas, mas vamos dizer, assim, abreviando a história da eugenia maquínica do olhar, que esses sistemas se consolidem de tal forma que, como nós vivemos dentro dessas bolhas algorítmicas, nós só vamos enxergar o que os seus padrões nos indicam como campo de visualidade. E é isso o que pode estar indicando uma eugenia do olhar maquínico. A evidência é justamente isso que nós estamos discutindo aqui, de racismo algorítmico. É preciso entender que câmera de reconhecimento facial não funciona, não é uma câmera de vigilância moderninha, igual aquela que tem na portaria do seu prédio, igual aquela que tem na loja, igual aquela que tem no posto de gasolina, que fica gravando as pessoas por inúmeros anos. A câmera de reconhecimento facial, ela faz um escaneamento, vamos dizer assim, em vários bancos de dados simultaneamente. Ela olha para você, reconhece os seus, algumas linhas geométricas principais, que é, em geral, aquela iconografia que circula em todos os lugares, né? Parece uma cruz aqui e duas linhas. Não, de certa forma é arte.
Não, assim, que foi de tal forma popularizada que você acha que aquilo é um desenhinho. Não é. É assim que a câmera olha. Eu falo no livro. Gente, a gente precisa colocar na cabeça. O computador lhe enxerga. Então ele vê a partir de matrizes matemáticas. Então ele reconhece isso e fala, essas linhas aqui batem com quem? De quem que elas podem ser? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar tudo o que tem gerado, arquivado na internet, isso que é o tal do Big Data. Só com essa configuração, com esses risquinhos, e aí eu vou olhar nas redes sociais, o que está no Google, nós dois aqui no YouTube, e nos bancos de dados públicos, que não são de acesso aberto, como, por exemplo, a delegacia de São Paulo responsável pela a emissão dos RG. Em segundos, faz esse escaneamento todo, esse processo, e fala, bingo, essa pessoa é essa pessoa, é ela mesma, é a Gisele. E a Gisele, ela tem todos esses padrões associados. Ela usa a linha amarela do metrô, que vai para a USP, tais dias da semana, tais horários, que começa a vincular com uma série de coisas. Qual é o problema desse sistema? Ele é relacional. Então, ele pode, a partir de todas essas evidências sobre mim, supor que eu não cometi nenhum crime, mas tudo indica por esse conjunto de dados que eu poderei vir a cometer. Isso é um problema. Um outro problema é o racismo algorítmico. Essas máquinas que fazem isso tão rapidamente, elas são treinadas. É o que nós chamamos de machine learning. Né? E o que é esse machine learning? É você treinar os algoritmos para reconhecer esses processos. Quando você vai ver, tem muito pouco a quantidade de dados sobre pessoas negras em relação à quantidade de dados que existem sobre pessoas brancas. Então, os algoritmos são treinados nesse universo. Aí aparece uma figura negra para passar no metrô em algum lugar, na rua, no carnaval, e a câmera... Ou no celular, para abrir o celular. Ou para abrir o celular, que dá muito problema também. E é isso que nós podemos chamar de racismo algorítmico. Então não é que assim, as máquinas são racistas. Não, o racismo algorítmico, ele é uma dimensão do racismo estrutural. Ele confirma e aprofunda exclusões que já estão arraigadas na sociedade. Isso sem levar em conta que todo o treinamento de máquina é feito por verdadeiros exércitos de um precariado digital uberizado do mundo que vai fazer a primeira identificação das imagens e etiquetar isso para dar o start nesses processos. Então, não tem como você disse no começo, fugir da transversalidade. Nós estamos falando aqui de imagem, mas nós estamos tendo que falar de algoritmos, aí a gente tem que falar de sociologia, de história, é um novelo. Isso talvez seja o melhor do nosso tempo, né? Vamos lá, vamos lá. O que eu gosto mais do seu livro é que a matéria-prima dele é a realidade. É o que nos cerca, é o que nos atinge, principalmente o que nos atinge, né, Gisele? Principalmente o que nos atinge, porque se fosse um estudo ou um passeio pelas amenidades ou o entretenimento que as imagens tentam ser, o livro estava mais fácil de ser escrito, na minha opinião. Então, nesse contexto, a minha pergunta é, o que é
eu já te disse, eu não vou dar minha opinião, não. O que é biopolíticas porosas? Bom, chegamos aqui nas imagens invisíveis e chegamos aqui nessa transversalidade. Biopolíticas é um conceito formulado pelo Michel Foucault, um filósofo francês muito importante do século XX e que, de forma muito básica, eu vou resumir aqui, como as formas pelas quais o Estado Nacional encontra mecanismos de controlar os corpos na cidade para abastecer a produção, por um lado, então regular o número de mortos e de vivos, como também distribuir esses corpos no tecido urbano. A maneira como as pessoas devem se sentar na sala de aula, no bonde, andar na rua, aquele que é normal, aquele que vai para o hospício. Essa carta programática que define a nossa subjetividade, que é essa biopolítica, uma forma de administrar e controlar os corpos. Na nossa época, essa biopolítica, ela se faz a partir de mecanismos que não tocam mais os corpos, inauguram uma outra forma de violência do capital, que já não está mais associada à exaustão física, à ergonomia, à contradição entre como a criança se espalha no espaço e como ela passa a ser adestrada para estar na frente da professora na sala de aula. É uma biopolítica que nos controla a partir da nossa fisiologia. Eu sei que parece muito complicado, mas eu vou dar um exemplo que vai deixar tudo muito fácil. São essas câmeras que estão nas portas dos shoppings, das grandes lojas, dos lugares públicos, e que ao passar você é escaneado. E se você olhar, no fundo está lá você como uma mancha azul, vermelha, e que é a leitura termal, né? As câmeras termais, a leitura térmica do seu corpo, mas não é só isso não. Aquilo associa o horário, o lugar onde você está, e sabe-se lá mais o que. Essa biopolítica, ela atravessa, por um lado, a fisiologia dos corpos e, por outro, se vale de uma série de dispositivos como o GPS do nosso celular. No controle da pandemia, quando os estados, os governos do estado, já que o federal nunca fez isso, controlavam a quarentena, como eles poderiam dizer quem estava o sucesso, a eficiência ou não da quarentena? Cruzando os dados dos GPS, sem avisar ninguém, franqueados pelas empresas de telefonia, com os dados das secretarias de saúde. E aí podiam intuir, olha, tem 40% de pessoas paradas, tem 20%, tem 10%. E aí, de repente, se pergunta, bom, e aquele sujeito que não está ligado ao GPS, que é um morador em condição de rua, por exemplo. Ele pode até ter um celular, mas dificilmente ele estará com o GPS ativo, até porque as cidades brasileiras não têm Wi-Fi público. E se o sujeito se torna invisível, aquele que era o invisível perante o Estado, agora ele se torna mais invisível. Então, é uma biopolítica porosa que controla determinados corpos sem invadi-los e sem que, quer dizer, invadindo, mas sem tocá-los, e colocando num limbo da invisibilidade toda uma esfera social da população que já era para a qual o Estado já havia voltado. Então,
É isso que nós podemos chamar de uma biopolítica porosa, uma política que controla os corpos sem tocá-los, porém inaugurando uma nova forma de violência social. E George Orwell está presente, como diz o George Orwell, presente. Você sabia que o título do livro do George Orwell não era 1984? O editor que obrigou ele a colocar? Era 2021. Qual era o original? Era 2020, o ano do coronavírus. Ainda bem que não era o editor do George Orwell que não... Bolsonaro entre nós. O editor do George Orwell que pediu para ele mudar. Engraçado, né? Olha só, que incrível. Mas tem uma coisa que eu acho importante a gente notar, até porque esclarece essa questão da biopolítica porosa. O Big Brother do George Orwell é um sistema onde um poder central controla todos. Distopia. Ninguém vê. É o panóptico. Né? Ninguém vê aquele que olha a todos. Hoje, Mini Brother is watching you. Mas o Big Brother está olhando para você. É o Mini Brother que vê você o tempo todo, em todos os lugares, a partir dos dados que você mesmo fornece sem saber. E essa questão da biometria, ela carrega muitos dados sobre nós, não só o nosso rosto, nossa temperatura, o lugar onde a gente está. Então, é um mini brother de vigilância distribuída. Né? É George Orwell 2.0, né? Agradeço ao povo que está aqui nos assistindo. Querido Rafael Noli, lá de Araxá, Olavo Machado Júnior, boa noite, Wilson Pessoa, Bel Lures, muito obrigado. Já tem ali o link de compra da Ubu Editora Direto, podem comprar, porque nós estamos aqui falando do livro da Gisele Bergman. Vamos mostrar de novo a capa, Gisele. Vamos lá! Você sabe que eu aprendi esse negócio com os americanos, né? O brasileiro tem vergonha de falar que está vendendo livro, vergonha de mostrar a capa. O escritor fala assim, não, estou aqui, mas meu livro aqui não quer mostrar. Ó, comprem. Ah, não! Eu tenho o maior orgulho de publicar um livro, escrever um livro. É um ato de generosidade intelectual. Ter um programa de São Paulo de livros é essa generosidade intelectual levada à enésima potência. É muito importante as pessoas terem livros, terem acesso aos livros, como falta uma política. A gente tem que ter vergonha de não ter políticas de incentivo à leitura. A gente tem que ter vergonha de governantes que fazem limpeza de biblioteca. A gente tem que ter vergonha disso, não de ter publicado um livro. Publicar um livro é o fruto de um trabalho, de uma labuta, que só a generosidade intelectual pode explicar. O Hemingway, que foi o escritor que eu estudei no meu doutorado em 1990, ele tem uma carta para um editor dele, que é sobre o final do Adeus às Armas, que é um dos maiores sucessos, um dos primeiros sucessos dele. Ele fala, reescrevi o final 27 vezes. As últimas 2 linhas. Espero que assim não pareça. Né? Porque, assim, se o texto está bom, é porque ele já foi reescrito tantas vezes. Se você não notar, Gisele, é porque ele já passou por muitas vezes. E ó, isso então, parabéns. Esse seu texto é gostoso. Parabéns, seu texto é gostoso de ler. Com toda a óbvia dificuldade das relações e da própria conceituação de alguns assuntos, seu livro é uma delícia de ler. Eu li com muito prazer, parando muito
para entender melhor os assuntos, para compreender melhor a abrangência do assunto. Nesse sentido, vai uma pergunta meio divertida. Eu tenho Alexa. Você tem Alexa? Eu tenho uma mini Alexa, eu tenho aquele Amazon Stick, então eu peço para ela me trocar de canal, mas muitas vezes, nossa, ela erra muito comigo. Eu não me entendo muito bem. Eu não tenho muita paciência para ela também, não. Eu estou precisando da nova geração da Alexa. Tem que educar. É o machine learning da Alexa. Mas aí outro dia eu perguntei para ela, Alexa, você está me vigiando? Aí ela respondeu, Ela falou que... Desliga ela. E ela falou? A louca falou. Ela está dizendo que não, que ela tem uma função que só é habilitada quando eu falo o nome dela, que eu não vou falar, senão a louca vai falar ali, entendeu? Que é aquele nome que todo mundo sabe. Então, assim, se eu não falar o nome dela antes, ela não liga, tá? Mas aí, brincando com essa minha brincadeira da Alexa, onde vai dar esse negócio, Gisele? Olha, eu acho que o que os especialistas estão chamando de internet das coisas, Exatamente o que eu ia te perguntar. e alguns outros teóricos dizem que o termo é um contrassenso, porque quando a internet for das coisas, não vai ter mais coisas, vai haver apenas internet, porque tudo vai estar online. Eu gosto muito dessa ideia também. Eu preferiria chamar assim, um momento, sei lá, se é de redificação das coisas ou de coisificação das redes. É inevitável. A Alexa é uma das evidências, a geladeira que já conta caloria e informa para você que você comeu, sei lá, muito açúcar, muita glicose. Isso já é a internet das coisas. Internet das coisas, em síntese, é dizer que nós não vamos falar mais internet é uma rede mundial de computadores. Falar internet é uma rede mundial de torradeiras, fogões, sofá, cama, televisão, tudo vai ser Alexa. É uma ingenuidade nossa, nós realmente acreditarmos nessas empresas quando elas falam assim, olha, esses dados não vão vazar daqui. Impossível, porque o sistema, para ficar inteligente, ele precisa coletar os dados. É inerente ao machine learning. Então, nossa pergunta, eu acho que nós temos que amadurecer politicamente, é nesse sentido. A nossa pergunta não tem que ser se vão coletar os nossos dados. Sim, vão coletar os nossos dados. O que nós queremos saber é quem está coletando, para onde os dados estão indo e o que pode ser feito depois com eles. Essa é a pergunta séria a se fazer. Né? Agora, Alexa é realmente a coisificação de um início de um processo. Exatamente, exatamente. Agora que aí já no campo das divagações, das digressões, esse volume incalculável de informações estão sendo coletadas diariamente, segundamente, milésimo de segundamente sobre os seres humanos, sobre a face da Terra. Eles vão chegar a um estágio de acúmulo tão absurdo que em si poderão ser uma contradição. Porque uma coisa é quando você estrutura uma hipótese e durante o campo da estruturação você pode desenvolver as teorias. Outra coisa é quando está tudo terminado, entre aspas, e não se sabe mais o que fazer com isso. Olha, eu concordo e não concordo ao mesmo tempo, sem ter medo de ser contraditório. O
o manancial, assim, o dado para ser convertido em informação passa por um processo cognitivo de filtragem, de articulação, de formulação de ideias. O que nós estamos vendo é um tsunami de dados sem processamento, né? E um estímulo, até pela superexposição, que as coisas sejam downloadadas, requentadas e passadas em frente. Nós somos, somente nós, estou falando nós aqui, eu e você, de uma geração que cresceu na interdição, na falta de acesso a tudo, pela ditadura, pelo estágio do capitalismo, também depois que as coisas nunca chegavam aqui. Então, para mim, essa explosão da internet é um momento crucial da revolução do conhecimento, que é a possibilidade do acesso, que nunca houve, ainda é uma miragem. Mas eu sou da opinião que quanto mais informação, melhor. O que falta, do meu ponto de vista, talvez eu esteja sendo repetitiva, que eu já falei disso em algumas outras conversas, é um letramento digital. Quando as nossas professoras na escola nos ensinavam a ler, elas não esperavam que nós, no futuro, seríamos um Machado de Assis ou um Euclides da Cunha. Mas elas sabiam que com aquele letramento nós seríamos capazes de reconhecer e diferenciar uma bula de remédio de uma página do Machado de Assis. Isso é muito importante e muito difícil. Na cultura e no momento em que nós estamos, o letramento digital ele não é considerado. Já vamos ensinar a usar melhor o Google, vamos ensinar a fazer PowerPoint, vamos ensinar a fazer currículo no Word. Está tudo errado. Nós temos que ensinar a ler o mundo digital, a tornar isso mais opaco, a abraçar as humanidades digitais. E é isso que vai nos capacitar a fazer frente a esses processos de vigilância absurdas, a reconhecê-los, a fazer essa filtragem que é inerente ao conhecimento. Ter muitos dados em si não é bom nem ruim, mas ter muita informação é essencial. A diversidade, a qualidade desses processos dependem da nossa capacidade de transformar esse manancial de dados em informação. Olha, eu acho que é o momento... mas assim, é o momento da gente falar da palavra-chave da compreensão da existência nós na face da Terra, que é a questão da democracia. Eu queria queria ouvir uma palavra sua sobre esse X no meio, né? Vigilância algorítmica, das cortinas algorítmicas e democracia. Democracia não nasce por geração espontânea. A revolução é pela educação. Um sistema democrático é um sistema que pressupõe o debate, a discordância, a negociação como o cerne da sua existência. Num mundo como o nosso, de tantos dados e tantas cortinas algorítmicas, isso só é possível via a educação, que qualifique o coletivo para uma cidadania digital, que não é uma cidadania de estar vivendo dentro da rede, é uma cidadania de viver no século XXI. Essa questão é que me parece que está aí
clamando por uma urgência de debate e de propostas de políticas públicas. E no momento em que nós estamos, essa discussão é mais do que urgente. Bem, posso entender então que no subtexto da sua fala, no momento em que a gente vive, é interessante para o poder constituído a ausência da compreensão do mundo digital? Eu não tenho dúvida alguma, porque a compreensão do mundo digital, ela nos permite fazer frente a fake news, ela nos permite um olhar crítico dos vídeos de fakes aí, desses vídeos que incorporam comportamentos e, enfim, fazem a pessoa dizer, colocam coisas que elas nunca disseram. Nos permite operar um mundo de tantas possibilidades que a cultura das redes de fato traz. Não pode ser apenas a cultura do download, ela tem que ser a cultura do upload, da nossa participação, da nossa ocupação do espaço informacional. Gisele, querida, tá chegando na hora, meu Deus. Eu quero ficar mais 6 horas conversando aqui, eu não quero nem saber. Você pode preparar que já vai ter o Sempre um Papo volume 2. Pronto. Parte 2. Parte 2. Vou ter que parar. Parte 2. E a pergunta final deveria ter sido a pergunta do início, mas eu vou guardar para o final porque eu sei que a sua praia é a minha praia. Qual é o papel da cultura e da arte nesse contexto maquiavélico que a cibernética e a eletrônica nos lançou? O papel principal é o de resistência, é o de tensionar, não é uma resistência de fazer frente a essas coisas, é uma resistência que tensiona esses lugares todos, porque acredita na sua potência, mas reconhece que as coisas não podem funcionar de modo tão opaco e absolutamente concentrado em 5 ou 6 centros de poder que hoje superam qualquer tipo de abordagem da coisa pública. Então, o papel da cultura e da arte é nos permitir a repensar a ideia de comum no século XXI. E não a partir das matrizes do século XVI. Senhor Eduardo Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo seu trabalho. Arrasou, viu? Teve até elogio aqui nas lives aqui, viu? No texto da live hoje. Arrasou, Eduardo. Muito obrigado. E como eu sempre peço, como eu sempre peço, por favor, Eduardo, fale o nome e aí eu vou morrer de rir, porque dessa vez é difícil, tá? Da Gisele Beigelman em Libras. Vamos lá. O intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo, é um homem negro de cabelos curtos e sem barba. Ele usa roupas pretas como padronizado pelos profissionais de Libras. Eduardo demonstra, através da datilologia, como dizer o nome de Gisele Beigelman em Libras. Que maravilha! Adorei. Eu me eximi de tentar reproduzir, porque eu falei, eu vou parar de prestar atenção nessa coisa maravilhosa. Eu preferi ler do que fazer. Maravilhoso. Eduardo, muito obrigado, viu? Gisele, muitíssimo obrigado. Voltando. Políticas da imagem, vigilância e resistência da Dasdosfera.
Esse é o motivo do nosso encontro hoje, editado pela Ubu Editora, da Gisele Beigelman. Por favor, saiam daqui. Tem aí na live o link de compra. Comprem muito, fiquem felizes. É um livro leve e, apesar do tema ser um pouco complicado, mas facílimo de ler, porque ele está no nosso dia a dia. Gisele, a palavra é sua para fazer o encerramento. Muito obrigado. Sem palavras para agradecer, pelas perguntas, pelos insights, pela oportunidade de trocar ideias sobre este livro, num programa de livros, com essa audiência toda especial, só você pode ter e tem. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço e já convido para o segundo volume, porque essa conversa não vai parar aqui não. A conversa tem muito pano de manga ainda para a gente conversar. Muito obrigado, ótima noite a todos, mantenham-se seguros, protejam-se. Boa noite. Máscara. Máscara.